Estamos de volta. O programa de hoje é um pouco diferente. São perguntas feitas nas ruas sobre o mundo condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem perguntas bem interessantes que nossos convidados esclareceram. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e fique antenado com as principais informações do segmento. Clique no sininho e todo programa novo você será avisado. Bom, senhores, vamos já para a próxima pergunta. Olho na tela. Temos problemas com bitucas que caem da sacada dos condomínios. O que devemos fazer e quais medidas o síndico deve tomar? Bom, doutor, começar com você de novo agora, essa pergunta que é jurídica. Isso é um grande problema enfrentado por muitos condomínios, né? Porque a hora que você consegue identificar a unidade, você pode advertir e multar. O problema está como você vai identificar a unidade. E aí, alguns condomínios colocam câmeras viradas para cima, mas você não pode focar exatamente uma unidade. Se uma câmera dessa pega uma mulher se trocando, por exemplo. É importante que você passe em assembleia que naquele local haverá uma câmera virada para o edifício. Mas ainda assim, vou te falar de casos pessoais. Já teve condomínios que fizeram isso, mas o índice de acerto da unidade é muito pequeno, porque se você pegar um prédio muito grande, não tem como. Lançou. Agora, é importante frisar que, juridicamente, se aquela bituca de cigarro ocasionar qualquer dano, o prédio é responsável. Então, é importante essa conscientização dos condôminos, enviando comunicados, informando essa situação de que, se ocorrer qualquer problema, o condomínio será responsável no todo. Você, como síndico, já deve ter vivenciado situações como essa, né? Essa questão é corriqueira em todos os condomínios, na verdade, né? E o difícil é o que o doutor falou, é a identificação. Então, a gente acaba fazendo um trabalho em cima de, olha, qual é desse andar nessa posição, quem que fuma. Então, vai nos fumantes, conversa, explica a situação, tenta descobrir, faz uma campanha coletiva para não jogar a bituca e outros objetos que também acontecem de cair. Sim. E é mais na conscientização. Quando se identifica a aplicação do regulamento interno, né? Ou seja, o síndico também é um educador, né? Com certeza. É exatamente isso. No mínimo, um conscientizador, né? Também. E aí, você falou ainda de uma coisa muito, muito interessante, e aqui tem 2 pontos sobre isso. A primeira, a questão da comunicação, né? De você fazer uma campanha. Isso é muito assertivo, porque você conscientiza, tem que fazer uma campanha bem feita, obviamente. Mas aí, pro lado jurídico, tomar cuidado, né, doutor? Você não pode expor, nem induzir a que é alguém ou que foi responsabilidade de alguém, porque isso pode tornar um processo reverso para o síndico, né? Sim, é sempre importante a identificação, não fazer qualquer alegação sem provas, né? Por isso que... Mas eu digo, em termos de campanha, gostaríamos de... Gostaríamos de falar, comunicar que está havendo lançamento de bitucas, para as pessoas evitarem fazer isso. Não falar assim, pode ser que seja da unidade X, né? Porque aí você realmente está expondo. Então, é importante que ela seja bem genérica como campanha mesmo, né? Educativa. Perfeito. Próxima pergunta. O síndico contratou serviço sem aprovação da Assembleia. Como proceder? Doutor, aqui é um caso um pouco abrangente, né? Sim. Porque a gente não sabe quais serviços foram contratados. Sim. Mas queria que você explicasse, então, um pouco sobre isso. Pelo Código Civil, nós temos... vamos primeiro tratar dos casos de despesas excessivas. Se ela é urgente e necessária, o síndico pode contratar e aí depois ele tem que submeter à Assembleia. Lembrando que, nesse caso, até um condômino poderia contratar, Exatamente. Né? Por ser urgente. Por ser urgente. E aí ele teria que submeter também à Assembleia, pedir à Assembleia essa aprovação. Se ela não é urgente e necessária, mas importar em despesa excessiva, o Código determina que ele deve ter a deliberação primeiro em Assembleia, para depois executar. Quando você fala em despesa excessiva, não tem um número preciso sobre isso? Não tem isso. É um pouco subjetivo. É subjetivo, aí vai de acordo com a arrecadação, porque às vezes é excessiva para um, não é excessiva para outro. Mas existe um certo critério, assim, né? Nesse tipo de situação. Agora, se a despesa é uma manutenção corriqueira, não está previsto na previsão orçamentária, ele pode mandar executar, né, de um valor não tão alto, e depois ele ratifica em Assembleia. Temos também, normalmente,
em assembleia uma limitação de gastos, né? Então a assembleia determina que o síndico pode gastar até X mil reais, vamos citar 5 mil reais. Então, essa terceira opção que eu falei é se não estiver contemplado na previsão orçamentária. Porque se está na previsão orçamentária, ele pode usar esses recursos e depois ele só presta a conta na Assembleia de Prestação de Contas. Mas deixa eu fazer aqui um pouco mais a fundo. Claro. Aqui disse o síndico contratou o serviço sem aprovação da Assembleia. Vamos dizer no caso de uma terceirizada. Ele tinha uma terceirizada, ele substituiu essa terceirizada. Ele precisa de uma Assembleia? Se ele estiver dentro do mesmo padrão de orçamentário, não. Né? Porque o síndico tem a faculdade de admitir e despedir prestadores de serviço. Então, não, mas é importante que se comunique até pela transparência, né? Olha... Aí já é uma questão moral, né? Moral, exatamente, porque ele vai estar dentro do parâmetro orçado, né? Então, agora, se passar o parâmetro orçado, aí é recomendável que ele faça uma assembleia antes, né? Ou depois ratifique, só que se não for ratificado, ele vai responder por essa situação. Síndico 5 estrelas, por favor. Normalmente a gente tenta programar tudo para fazer antes a assembleia e depois fazer o gasto. Mas uma obra emergencial, alguma coisa não previsto, de verdade a gente tem que tomar atitude. Sim. Até para não prejudicar mais o condomínio e depois explicar na próxima assembleia, sim, referendando o que a gente fez. Sim. Transparência acho que é o... Sempre, né? Porque mesmo que algumas você não consegue ter tempo de chamar uma assembleia, mas comunicar o corpo diretivo... Aí sempre por mais que seja emergencial, hoje como a gente falou de WhatsApp, né? Mandar um WhatsApp ou informar coletivamente via aplicativo, via site, para todo mundo o que está acontecendo. Acho que isso é crucial. Vai além das obrigações, mas é uma coisa que é crucial para a gestão do síndico. Até para os condôminos estarem sabendo o que está acontecendo, né? Sim. Não só você e o corpo diretivo. Né? E é importante que o conselho fiscal ou /consultivo, depende da convenção, a época que ela foi elaborada, dê essa anuência, né? Porque ele é o fiscal do síndico, né? Ele aprova, às vezes tem uma das atribuições dele, geralmente nas convenções, é autorizar esses gastos extraordinários, né? Então o síndico fica mais seguro com essa situação de aprovação. Próxima pergunta, olho na tela. Ontem o STJ decidiu que os condomínios não podem mais proibir os condôminos de terem animais em seus apartamentos. Como vai ser agora? Por ser jurídica, mais uma vez começar com você, doutor. Então, Ricardo, essa situação vem há longos tempos tocando o judiciário, né? E pelo menos aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento foi sempre de que você não poderia limitar, né? Porque é um direito de propriedade, é um cão. Obviamente que você não vai colocar na sua casa 20 cachorros, mesmo porque existe lei municipal que determina uma quantidade de animais que você tem. Não superando isso, você pode ter animais na sua casa e também não prejudicando o sossego e a salubridade dos outros condôminos. O STJ só veio corroborar o que já vinha sendo praticado aqui no estado de São Paulo. Né? Então, de permitir, de mas ter... Mas quando a gente fala do STJ é nível nacional. É nível nacional, Então, eu estou utilizando porque aqui é o fórum que eu atuo. Sim. Então, aqui era sempre isso. É lógico que existia decisões divergentes pelo país, mas foi ótima, porque agora unificou a base nacional e é importante para... Essa decisão do STJ, então, ela acaba com qualquer discussão nesse sentido? Ela não tem efeito vinculativo, que nós chamamos o recurso repetitivo, mas é um posicionamento que você pode alegar alguma matéria de defesa no próprio STJ se tiver alguma câmara com posicionamento contrário, mas é dificilmente que isso tenha, porque os animais entraram no gosto dos brasileiros e são quase parte da família, sim, né? Sim. Então, é que o direito trabalha eles como propriedade, né? Como um objeto, né? Mas, na verdade, eles são parte da família, né? Para muitos como filhos. Para muitos como os filhos, e tem projetos de lei tornando eles análogo a ser humano. Não a ser humano, né? Sim. Mas um ente com personalidade, digamos assim. Legal, legal.
Síndico, Isso nos condomínios, de fato, é um ponto que está muito em evidência, né? Principalmente nisso que o doutor falou, as pessoas tratam os animais como membro da família mesmo. Sim. Então, aquela convenção, regulamento que diz, não, só cachorro por elevador de serviço, ou só por entrada pela garagem, isso, inclusive, traz muito problema. Então, as pessoas querem usar o elevador social com o cachorro no colo, seja ou não, querem entrar pelo portão social como membro da família. Eles não querem ficar isolando como se fosse um prestador de serviço que não pode circular pela área social. E eu acho que já está pacificado. Muitos condomínios já usam isso como uma rotina. É só importante deixar claro que o STJ definiu que você pode ter, mas o condomínio tem a incumbência de regramento de como você vai sair da unidade e acessar a rua. E não é que pode usar todas as áreas comuns, para deixar claro. Piscina, né? Exatamente. É um membro da família. É um membro da família de forma limitada, né? Então existe algumas situações que você tem que ponderar, que é só a entrada e a saída. Mas você falou uma coisa importante que eu quero explorar um pouco mais. Você falou regramento. Obviamente que o condomínio vai regrar, como regra banhista, por exemplo. Né? O banhista não pode subir pelo elevador social, assim como o cachorro normalmente não pode subir pelo elevador social. Mas tem alguns condomínios que estão indo um pouco além. Por exemplo, tem que levar o cachorro no colo o percurso inteiro. E aí nós temos hoje cachorros com 50 a 60 quilos. Sim. Então, e isso, de novo, volta à violação do direito de propriedade, porque é o que você falou. Imagine uma senhora que tem problema nas costas levar um cachorro de 50 quilos. Você está impedindo que ela tenha um animal. Sim. Né? Indiretamente. Então, indiretamente. Então, não pode, né? Isso também já foi sedimentado aqui em São Paulo, que o condomínio deve tolerar a entrada e a saída, né? E no chão. É uma abusividade você indicar que só tem que ser transportado no colo. Agora, eventualmente, igual você falou, no elevador social. No elevador social só no colo? Sim, mas de prestador de serviço, no chão. Né? Então a pessoa pode escolher, ela tem a escolha, né? Bom, acredito que a gente conseguiu esclarecer aqui bastante dúvidas. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e na volta eu volto para as considerações finais. A advertência de hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não ouve os moradores do condomínio. No programa de hoje esclarecemos tantas dúvidas. Algumas dúvidas até podemos falar que sem muita conhecimento do assunto, mas lembramos que os nossos moradores não são especialistas. Muitos deles são ignorantes no termos de falta de conhecimento, de não ter conhecimento do regramento condominial. Então, síndico, gestor condominial, mais do que simplesmente aplicar multa, aplicar advertências, é conversar, é explicar, é fazer campanhas de conscientização. Então, não vamos partir do princípio de que as pessoas têm conhecimento ou não vamos não tolerar a falta de conhecimento. Vamos praticar a gestão, a conscientização, a educação. Esse também é o papel do síndico e do gestor condominial. Fico alerta. Doutor, muito obrigado pela participação. Fico feliz que hoje não discordamos, porque às vezes a gente discorda em algumas palestras que fizemos juntos, mas é muito salutar, as discordâncias nos fazem crescer e hoje concordamos com tudo aqui no programa. Muito obrigado, colaborou muito. Obrigado a você pela oportunidade e espero ter ajudado a todos os síndicos, condôminos, esclarecendo todas as situações. Com certeza. Inagê, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, parabéns publicamente por ser um síndico 5 estrelas e obrigado por participar aqui hoje e agregar com seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade por estar aqui e ajudar a esclarecer essas dúvidas dos condôminos que estão aí no nosso São Paulo, nosso país inteiro. Muito obrigado. E você que está em casa, fique antenado e não perca as principais informações para você realizar a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você realiza a administração. Até semana que vem.